Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Pensar e Vencer Arlindo Barreiro Pires. Eu posso dizer que eu tô para receber o Arlindo aqui desde o início do canal e ele tá me enrolando. E por que eu digo isso? Tá? Porque Arlindo vai contar uma história empreendedora, uma história empresarial raiz aqui. Uma história aqui de verdade, de dificuldades, de superação, de momentos bons, de reinvestimentos, de perdas, de ganhos, que com tamanha autenticidade que eu tenho certeza que você não só verá uma vez, como você repetirá, porque Arlindo é um dos maiores empreendedores que eu conheço. Arlindo, seja muito bem-vindo ao Pensar e Vencer. É um privilégio ter você aqui. Faz uma saudação para a nossa audiência. Bom, o privilégio é todo meu, né? Haja visto que fui convidado, à vontade era muito, mas como eu tinha uma cirurgia para fazer e estava muito preocupado, falei, Eduardo, vou fazer mais lá para frente e tal. Graças a Deus estou 70% a 90%, aí estou fazendo uma entrevista com o maior prazer. Para mim é uma honra estar aqui sendo entrevistado. Arlindo, nós vamos lá no início. Como é que seus pais vieram para o Brasil? E se você pudesse emendar com a sua primeira experiência empreendedora. Eles vieram em condições bem difíceis, né, Arlindo? E você buscou a necessidade de fazer o seu dinheiro ainda muito novo. Como é que foi a chegada dos seus pais aqui e como é que foi sua luta no início da sua trajetória como adolescente ainda? Foi muito difícil, porque meu pai é quase que um troço que inédito. Meu pai brasileiro o avô e a avó tinham uma situação muito boa, aí mudaram o nome do meu pai para ir para Portugal, e meu pai acabou casando lá em Portugal, tem lá em casa um casal de brasileiros e um casal de portugueses. E meu pai tinha uma loja de vinhos e mercearias em Portugal, mas meu pai era muito farrista, tocava acordeão, era boêmio, aí a minha mãe dava fiado para todo mundo. A ponto que a minha mãe falou, olha, o negócio está difícil, tu dá fiado para todo mundo, e isso aqui não vai dar certo. Aí meu pai, como era um boêmio nato, né, pegou, falou, vou para o Brasil. E veio até com um dinheirinho para se estabelecer, não muito, mas um dinheirinho que daria para... Eu já tinha um tio que tinha uma pensão aqui, na Barão São Félix, que era um lugar, só tinha português naquela época ali. E lá veio meu pai para o Brasil. Chegou aqui, alugou uma casa, obviamente, né? E veio, só tinha um casal, o Arlindo, sou eu e a minha irmã, a Ilide. Ficamos. Por infelicidade, o meu pai sofreu um desastre. Quando nós chegamos, depois de um mês, ele ficou 3 anos sem trabalhar, só gastando. Acabou o dinheiro. E os médicos diziam que se ele se salvasse ia ficar maluco e tal. E graças a Deus, meu pai foi até os 86 anos, com saúde, graças a Deus. Então, a vida que era um mar de rosas lá em Portugal se tornou difícil aqui. Aqui o Brasil naquela época, era muito difícil. As coisas, para se conquistar as coisas, era muito difícil. Quantos anos você tinha quando ele sofreu o acidente? Eu vim de lá para cá com 2 para 3 anos. 2 para 3 anos. Aí, com meus 6, 7 aninhos, a minha mãe, para sobreviver, meu pai 3 anos sem trabalhar, só gastando. A minha mãe era guerreira. Tinha umas 3 ou 4 famílias, se prontificaram a lavar roupa. Minha mãe, coitadinha, guerreira, lavava roupa. Eu com 6, 7 anos, ia com ela levar a roupa das pessoas e tal. E a vida foi indo. Meu pai se recuperou de saúde, se restabeleceu, mas, coitado, ainda tinha uns problemas de tontura, etc. Foi difícil. A minha mãe foi uma guerreira, tinha que tirar o pau para ela. Aí, com meus 11 para 12 anos, eu já comecei a trabalhar, ia para a feira, ajudar meu tio Barreiro.
levantava 4h30. Era uma guerra. Com 13 anos eu tirei carteira, quase que inédito no mundo inteiro. Eu tenho carteira assinada com os 13 anos de idade. Meu pai foi pedir ordem ao juiz. Meu primeiro emprego foi na M. Agostinho Comércio e Indústria S.A. em Auma. E eu, moleque com 13 anos, magrelinha, trabalhava, fazia hora extra quase todo dia. Então, naquela época da falta de luz, a M. Agostinho era pioneira no mundo, no Brasil inteiro em garrafa térmica e lampião. Aí mandava-se lampião para o Brasil inteiro. Então, eu fazia extra 2, 3 horas extras quase que todo dia hora extra. Sábado, se eles precisassem de mim, eu estava lá, porque a hora extra era dobrada, né? Então, acho que com meus 15 anos eu falei, pô, isso aqui não é vida para mim. Pô, vou trabalhar, vou ficar nessa fábrica aqui a vida inteira. Eu trabalhei um ano e pouco na fábrica, arrumei um emprego na Penha, de caixa. Ó, em Auma, Penha, todos os bairros do município do Rio de Janeiro. Você que está em outro estado no Brasil, ou que está em qualquer lugar do mundo, nossa audiência corre o mundo aí. Então, só para vocês se localizarem, estamos falando do Rio de Janeiro já, onde o Arlindo se estabeleceu, e esses bairros, tanto em Auma quanto Penha, são bairros da Zona Norte aqui do município do Rio de Janeiro. Continua, Arlindo. Aí você foi ali para Penha. E a Penha era um bairro de elite, não é essa violência que tem hoje. Naquela época, a Penha era um bairro. Eu trabalhava na Pax de caixa. Quando o trem parava na estação, saía ali 300, 400. E o única Pax era o lanchonete Pax, cafezinho, fazia aquela fila indiana, eu vendendo as fichas de café e tal. Então, era uma guerra. Aí eu. E você mudou, só um detalhe, Arlindo, você mudou para ganhar mais? Para ganhar mais. Para ganhar mais. Eu o que tirava ali na época. Que naquela época existia salário de menor. Era meio salário, mas eu com as horas extras acabava tirando quase um salário e meio a 2 salários. Só para a gente também precificar. Aí você foi para a Pax ganhando quanto? Fui para a Pax ganhando praticamente 3 salários mínimos. Dobrou a tua renda, época. Sem as horas extras. Com 15 para 16 anos era muita coisa. Porra, então ficava radiante, feliz, chegava em casa, dava o dinheirinho na mão da minha mãe ficava toda feliz. E trabalhava muito, levantava 4h30 da manhã para abrir a casa às 6 horas da manhã na Penha, só que naquela época o ônibus ia lotado, entupido, e eu para cá, para lá. 15, 16 anos, hein, gente? Com 15 para 16 anos. Aí trabalhei muito. Quantas vezes eu pegava de 6 da manhã às 4 da tarde. Quando o caixa da noite não vinha, eu dobrava. Então, no caso, saía de 6 da manhã até meia-noite. E depois o patrão me levava em casa, que era um caixa, para segurar aquele caixa não era qualquer um. Aí eles compraram um restaurante na Cinelândia, isso em 1967. Aí fui ser gerente de uma parte, lá tinha uma parte do restaurante, Sorvetelândia. É ali mesmo na Cinelândia, ali em frente ao Teatro Rivaldo. Tem aquela rua Ator Jânio de Lima, tinha a Sorvetelândia aqui, então tinha um restaurante e a lanchonete. Aí eu já fui ser gerente da lanchonete. Quantos anos? Com 16 anos. Mas engraçado é que tinha o seu Casimiro, era um português ignorante pra cacete, falou assim, pô, garoto, com 16 anos, bandininha. Eu falei, poxa, seu Casimiro, o que eu posso fazer? Eu já vim lá da outra casa, era caixa, agora eu sou gerente. Pô. Tem que respeitar, coroa. Aí vai levar na banha. Ele falava. Na brincadeira, né? Sem maldade, na brincadeira. Aliás, aprendi muito com ele também, apesar de eu ser o gerente dele, mas ele me ensinou muita coisa que tem que ter princípios. E hoje, qualquer comerciante, não era o meu caso naquela época, eu era muito prematuro, mas tu, para poder mandar, tem que saber fazer. Tu não pode dizer que o bacalhau não está bem feito se tu não souber fazer. Eu tive o privilégio, depois de... Tu foi para captar tudo, aí na Cinelândia fiquei 3 anos na Cinelândia. Trabalhava todo engravatado, todo bonitinho, todo empiriquitado, só que eu cheguei no Dinabar, eles tinham comprado o Dinabar, o Nogueira, que tinha muita grana, né? E cheguei no Dinabar, o garçom, todo mundo de carro, morando na barra, falei, pô,
no meio do bar, Dinabá, 1970, a Barra Lá no Quebra-Mar. não tinha. Não, era. Mais pra cá, né? Para cá, porque ali era Palhota, Uhum. Comodoro, Dinabá, Tarantela do Emílio. Aquela turma, todo mundo conhecia todo mundo, né? Aí, resumindo, falei, porra, o que eu estou fazendo aqui na cidade? Eu ganhava bem. Um dia eu sei lá, uns 13 Mas aí você foi. Não, peraí, vamos só voltar aqui. Você foi lá no Dinabá como cliente. Não, Mas você foi lá, fui te pra chamar. ver como é que Ah, eram porque as eles tinham coisas, feito um porque investimento. me interessou. Ah, eles Mas tinham cheguei lá, feito um vi os garçons. investimento. Pô, os garçons tinham um carro. Aí, batendo papo com o garçom, falei, quanto é que tu dá para tu tirar aqui? Ah, tem vezes que dá para tirar aqui. Dia de hoje, 600, 700 conto, de 10%, com gorjeta. Gorjeta, No pô, dia. pô, final, mais final de Sim, semana mas não era sim, não. tão pique assim, né? Então, pô, eu cheguei pro Nogueira, o negócio é o seguinte, ou me arruma uma vaga de garçom, ou então eu vou sair da empresa. Tu tá maluco, mano? O garçom lá, cada um tem 30 anos. O Dinabá foi a primeira casa da Barra da Tijuca. Uhum. Era de um casal de italianos, do falecido Mário e a Dina. Eles eram um casal de italianos que não tinham filhos. Era a casa mais tradicional do Rio de Janeiro na época. Camarão VG tem que ser 100 gramas cada camarão. Senão não é VG. Por exemplo, lá tudo, eu tinha o Frederico, eles tinham uma frota de 12 barcos de pesca, toda a pesca nobre ia para o Dinabá, toda ela, toda ela. Então, o camarão, quando falar, o camarão tem que ser VG, tem que ser 10 camarões 1 quilo, tem que ser 100 gramas. Aí tu pega um badejo, se tu pegar um badejo, um sherry, se tu pegar um sherry, se não for verdadeiro, é metade do preço, é duro, um sherry. Às vezes tu está comprando um badejo, aí o cara está te vendendo uma garopa. E lá não, aí a gente conhece, e lá e o Frederico fazia, como tinha 9, 10 aqueles barcos, toda a seleção de pescaria ia toda para o Dinabá. O Dinabá era a maior casa do Rio de Janeiro. Era só italiano, francês, japonês, a nossa clientela lá era selecionada. Engraçado que o japonês era o que mais gostava de caipirinha. Lá nós tínhamos daquela cachaça Cardoso de Gouveia, aquela cachaça muito boa de garrafa e tal. E o japonês chegava à mesa de 30. Vai 40 japoneses aí comer camarão, Hebe. Camarão em japonês, Hebe. Melancia suíca, casquinha de seca, cani. Então, eu aprendi a falar até alguma coisa em japonês. Era só clientela seleta. O Dinabá era a melhor casa do Rio de Janeiro. Por que ela foi a melhor casa do Rio de Janeiro? Quando era embaixada nas Laranjeiras, aqueles políticos, todo mundo ia para lá. Lá tinha um negocinho de uns quartos e tal. Cada quartinho lá tinha aqueles negocinhos. As meninas lá também ficavam lá à disposição. E esse casal de italianos, e lá tinha um cassino, que na época era proibido o jogo, na época da ditadura, não poderia ter jogo, e tinha um cassino que funcionava 24 horas por dia na casa. O negócio era bom, então, né? Quantas vezes a Dina de um lado e o Mário do outro, era um casal de italiano cheio de dinheiro. Então, eu não tive o prazer de trabalhar com a Dina e com o Mário, mas quem fez a casa foi a Dina e o Mário. Inclusive a Dina, a Dina lá de Jacarepaguá, também do seu Armindo da Fonseca, estavam sempre lá. Armindo da Fonseca ia na adega dele, lá embaixo, tomava uma bagaceira. Arlindo, quantas vezes a associação se reunia lá? Arlindo, já toma chave, vai lá na adega pegar tua bagaceira. Ia lá na bagaceira. Mas voltando para o Dinabá. O Dinabá. Não, vamos lá. Aí como é que você convenceu você sair de gerente lá da Cinelândia para ir lá para o Dinabá? Qual foi o argumento que ele não teve saída? Foi você pressionar que ia sair da empresa? Eu falei para ele, olha, eu não... Porque os garçons todos eles lá tinham... Pô, aquela casa inaugurou em 1900, por aí, 15, por aí. Era casa toda de pedra, era um castelo. Aí então, infelizmente, lá os garçons estão todos lá 25, 30 anos. Você é ajudante de garçom, então. Vou aprender. Só não quero mais. Pô, saía de Jacarepaguá para Cinelândia, era 2 horas para ir, 2 horas para vir, Eu não tinha carro, na época, por 15 para 16, não tinha carro.
Então, faz o seguinte, você concorda em ser ajudante de garçom? Ah, claro que eu concordo. Aí trabalhei 15 dias de comim. Ajudante de garçom chama-se comim. Trabalhei 15 dias de comim. Aí o seu Rodolfo e o seu Ramos já eram uns coroas de uns... Peraí, vamos só para sua ideia. Então você baixou seu cargo de gerente, você foi ser ajudante de garçom. E você perdeu o dinheiro também, ou o comim ali já ganhava mais do que você ganhava no outro, ou mesma coisa? Você lembra? Claro, só para a gente posicionar. Claro que eu lembra de tudo, Arlindo, também, viu? Eu vou te falar, vou perguntar se ele lembra. Os primeiros 15 dias, obviamente que eu paguei para trabalhar, né? Perfeito. Mas lá o horário lá era pesado. As pessoas, os garçons entravam 11 horas da manhã, iam até às 3h30, 4 horas, se não tivesse... Depois iam descansar até às 7, que aí a clientela, para ter recepção da clientela da noite, né? Então, eu de comim fiquei uns 15 dias. Não tinha Lagoa Barra, tinha que ir lá pelo Joá. Ou seja, não era um trajeto... Não é desse jeito que é hoje, né, Arlindo? Não, era nada ali, né? Não tinha... A Barra, a Fernanda de Betiba sempre foi uma cara. Não era qualquer um que tinha um terreno na Fernanda Betiba. Mas por trás ninguém queria de graça. Quando dava 6 horas, tu matava os milhares de mosquitos. Todo dia, 6 horas, tinha que dar aquele jato de veneno para matar mosquito, muito mosquito. Mas para fechar, trabalhei uns 15 dias de comim, me deram 2 mesinhas para ser de garçom. Porra, 2 mesinhas. 2 mesas, casar, gastar R$1.000. Gastava R$1.000. Tinha um delegado que ia de Campos lá com a amante dele. Quase toda semana ele estava lá. Não fala o nome, não. Era uma garrafa de Fala o nome, não. Tem muito delegado lá em Campos naquela época. Chivas. E camarão frito, óleo e óleo. Para não ter trabalho, comia 4, 5% de camarão frito. Frito, óleo e óleo para não ter trabalho. Uma garrafa de Chivas sempre ele matava. Então, clientela seleta, não era. Aí eu passei a ser garçom. Garçom, pá. Aí depois peguei uma praça. O que eu fazia? Garoto novo, tinha meus 17 para 18 anos. Eles iam descansar, eu ficava tomando conta da praça, porque o movimento de restaurante, principalmente de beira de praia, dia de semana, fim de semana não, era pauleiro. Era aborto, de 4 às 7 era aborto. Aí todo mundo ia, eu ficava tomando conta da praça toda. Resumindo, eu passei a ser o garçom que mais vendia da casa, era eu. Era o que mais vendia. E aquela clientela era muito sacana. Cachorro de idade, quase toda semana estava lá. Ele e meu irmão. Ô, garoto, vai lá escolher aquele camarão. Ele só gostava daquelas postas de sherry, uma 10, fechada. Aí eu chegava para o Paulo Coruja, que era o chefe de cozinha. Paulo, o doutor chegou aí. Monta um flamingão de peixe, camarão, aí botava aquelas postas de peixe fechada, aqueles camarões de volta e levava na mesa. Garoto, só tu mesmo. Aí já me dava naquela época uns 500 merréis para dar para o chefe de cozinha. Só que os 500 eu dava 200 para ele e ficava com o que você que vendeu, né? O freguês era meu, né? Pô, sei que quando o cachorro de Andrade chegava lá, do Dinabar, às vezes chegava com 12, 15. O Rogério, aquela turma, tudo pequeno, pequenininho, que eles são, o Rogério tem uns 56, 57 anos, não tem 60 anos ainda. Então, mas quando ele chegava lá, ele abria aquela pasta 00 lotada de dinheiro, saía dando, dava 100 dinheiro para o guardador de carro, dava 100 dinheiro para o dinheiro de hoje, dá uns 100 conto para o guardador de carro. Trabalhei uns 7, 8 meses de garçom, fui promovido a maître da casa. Beto, aí passei a ser o Beto. 18 anos. Beto da casa era o chefe dos garçons. Tinha lá uns 20 garçons, mais ou menos. E eu passei a ser o chefe do garçom, só relações públicas, trabalhava com todo empiriquitado, tinha uns 3, 4 esmocos, prato, só. E viciado em baralho. Eu viciado em baralho, que lá a tradição era baralho. Viciado em baralho. Eu já cheguei a perder um Fusca no baralho. Sabe o que é? Olha, cachaça, cocaína, maconha e baralho é tudo a mesma coisa, só muda de endereço. Eu, graças a Deus, nunca pendei. Sempre gostei de tomar uma birita. Um esquinho, um vinhozinho, agora fora disso.
Mas a minha trajetória no Dinabar foi muito boa, muito, graças a Deus. Papai do Céu foi muito bom para mim. Aí foi quando inauguramos a Gruta do Barão, em 15 de novembro de 1974. Aí eu vim inaugurar a Gruta do Barão com 120 garçons. Gruta do Barão e Jacarepaguá. Jacarepaguá. Cândido Benício. Mas eu estava acostumado com a barra, porra, todo dia tomando um banho de mar, meu carrinho, meu kitnetzinho lá do lado. O que eu estou fazendo aí? Eu chegava na Gruta do Barão, ó, sexta-feira, 11 horas da manhã e até 4, 5 horas da manhã. O show ia até 2, 3 horas. Lá passou todo mundo, Aguinaldo Timóteo, Nelson Gonçalves. O único que não passou lá foi o Roberto Carlos. O resto, esses artistas, todos os artistas passaram lá pela Gruta do Barão. Então, mas era muito trabalho. Eu começava a chegar, eu trabalhava 20 horas por dia, de vez eu trabalhava 20 horas por dia. Aí cheguei e falei, pô, aí eu retornei para o Dinabar. Pô, o Dinabar era minha casa, pô, tranquilo. A clientela, todo mundo me conhecia. Eu tinha gente lá que dava 200, 300 reais. Como passar de médico como gerente. Não, só para as pessoas entenderem o que era o Dinabar, porque você já me contou, né, Arlindo? Era um restaurante de luxo. Luxo, luxo. Luxo. Você de smoking. Os garçons todos. Tinha que ser camisa piquê, paletó engomar, se estivesse abarrotado, o maître mandava para casa, era tudo. E tinha que saber uma técnica, flambar, né? Tinha tudo. Servia uma bebida com classe, né? Toda a parte de. Era um alto luxo mesmo. Era outra cultura. Hoje, o garçom chega, te joga o cardápio. Naquela época, o maître, em primeiro lugar, o garçom nunca pode ir numa casa de primeira linha. O garçom nunca pode ir à mesa. Tem que ser o maître que vem, boa noite, aceita um drink, uma entrada, aí oferece uma casquinha de siri, um melão com presunto, uma ostra, enfim. Essa cultura que é a cultura do restaurante fino. Era o que era o Dinabar, que era a bela casa do Rio de Janeiro. Nem em São Paulo, nem em Jardins tinha casa que chegasse aos pés do Dinabar. O Dinabar era tão badalada, na época da Dina e do Mário, que quando eles mandavam telegrama para fora, estava assim, visite o Dinabar, o rei dos camarões, que era o slogan. Visite o Dinabar, o rei dos camarões. Então, a minha infância no Dinabar, para mim, foi uma aprendizagem fora de série. O dinheiro que eu ganhei, jogava tudo no lixo, no baralho, na cachaça, na folia. Tinha um corretor, André e Saad, que é o único corretor da Barra, 2 corretores ao lado do Dinabar, garoto. Eu sei que tu está ganhando dinheiro. Investe em terreno aí para trás, investe teu dinheiro, que daqui a manhã a Barra vai pular. E eu quero saber, ô Saad, eu quero saber de nada. Eu quero... Então, fazer a vida. O Dinabar, para mim, foi, apesar de eu começar na Penha, fui para Cinelândia. Cinelândia Barra Jacarepaguá. Aí você voltou, Arlindo, vamos lá. Você voltou para o Dinabar e você ficou lá mais um tempo. Fiquei mais um tempo. Depois inaugurei a casa do Pala Pala, em Bom Sucesso. A casa de rodízio de massas, mas era muito cansativo. Aí você eu tinha 10%, estava se enchendo meu saco. Falei, ó, aí saí fora. Foi quando eu peguei o Chopão. Chopão do lado do cinema. O Chopão era uma lanchonete que eu vendia 5, 6 barris de chopp no sábado. Era a melhor casa do Jacarepaguá, assim, a nível de lanchonete. Era do lado do cinema Baronesa. Então, as sessões do cinema, quando saía, aquilo ali era uma multidão. Ali tinha o Pixinguinha, que parava sempre lá para compor música, bater papo. E ele, quando ele saía, ele te arrancava o banco. O banco número 1 era do Pixinguinha. Aí, quando ele sentava, chegou, Pixinguinha na área. Pô, aquilo aí engarrafava. Pô. Então, o Chopão era casa tradicionalíssima. Não vendia cerveja para não ter por cachaceiro, entendeu? Era só a elite também do Chopão. Eu sempre botei as coisas... Você ficou quanto tempo com o Chopão? O Chopão você ficou quanto tempo? Tempo. Chopão, era eu e o Cláudio. Você conheceu o Cláudio? Conheci eu, Cláudio? Né? Eu abria, ele fechava. Eu abria, ele fechava.
uma semana de dia, outra semana de noite. Mas você estava no Dinabar, não? Aí você já tinha saído do Dinabar. Pô, aquela casa ali eu fazia, cara. Pô, foi uma das primeiras pizzarias de Jacarepaguá. Uma das primeiras de Jacarepaguá. Então, vendia ali 70, 80 pizzas em pedaço. Não tinha entrega, tudo em pedaço. Fazia lá. Aí eu lancei o Sopão da Madrugada, um panelão, pegava aquelas carnes, repolho, abóbora. O pessoal vinha de longe, eu botava uma malga desse tamanho para enfeitar cada terrina, uma terrina moda portuguesa, cheia de carne, aquelas pontas de carne. Porra. O pessoal vinha de longe para comer a sopa, era o Sopão da Madrugada, o apelido, Sopão da Madrugada. Então virou point. Chegava lá 1, 2 horas da manhã, casa lotada, entupida. Os banquinhos, aquela plateia, era o point. Então, papai, agora é aquele negócio. Tu tem que ter criatividade, lealdade, mercadoria boa. Por exemplo, hoje eu me espelhei muito no Dinabar, que o Dinabar era só badejo tinha que ser verdadeiro, camarão VG de CB, sherry verdadeiro, pega um sherry poveira, que é até bicho, por ninguém que pareça. Pega o cara às vezes vende um badejo, tu tá pensando que tá comprando um badejo, tá comprando uma garopa, que é dura. Se cozinhar, fica igual o badejo. Mas se tu fizer uma posta de badejo grelhada e uma posta de garopa grelhada, a garopa é dura. Agora, se tu fizer uma muqueca, fica igual, porque é cozinhado, não tem. Passa um macete. Agora, comerciante, para ter pedigree e seguir da estratégia que tem que ter qualidade a mercadoria. A mercadoria tem que ter qualidade. Quanto é? Mais 4, 5 reais em quilo, mas vai com qualidade. Você nunca abriu mão disso, né, Arlindo? Hã? Você nunca abriu mão da qualidade. Não, qualidade é nós, por exemplo, somos o maior gado, não tem nenhum país do mundo que tenha gado que nem o Brasil, mas não falta qualidade. O cara tem não sei quanta, o cara vacina uma vez por ano e deixa aquilo ali andar, o boi, porque tu chega na Austrália, nos países, é boi confinado, aí a carne, aí o boi sobe o morro, desce o morro, só carne bonita, dura. Então, é fundamental, carne principalmente, tem que ter qualidade. Você vai comer uma picanha, o freguês não se incomoda de pagar, porque o cara, quando sai com a família, ou sai com a namorada, lá, ele quer comer bem. Arlindo, deixa eu voltar então nessa questão da sua linha empresarial. Você, então, o seu primeiro negócio foi lá em Bom Sucesso, aí já como sócio, né? Depois você abriu o Chopão, e aí você viu que não tinha volta mais, né? Você nunca mais voltou a ser funcionário de ninguém. Não. Aí, ali do Chopão, como é que, depois do Chopão, como é que foi? Por que o Chopão, por que você passou o Chopão? Quando é que você percebeu que tinha que... O que acontece? Em 86, o Chopão era a casa que... Era uma mina. Era uma senhora casa. Não vou falar em valores, mas era a casa que mantinha a minha família, a gente viajava, a gente passeava. Aí, em 86, eu fui para Portugal passear. Fiquei 40 dias em Portugal. Quando eu voltei, aí meu cunhado, o Luiz, que era meu sócio lá do Bosque, queria comprar 25%. O Cláudio já tinha vendido 25% para o Antônio, meu cunhado. Aí eu peguei, na época me deu um Del Rey com 1.500 quilômetros rodados e mais 40 mil. O dia de hoje, uns 100 mil. Vamos dizer, dia de hoje, uns 100 mil, mais um Del Rey em 25%. Aí eu vendi. Mas o negócio, o boi só engorda na mão do dono. Pega a melhor casa. Aí, meu cunhado não aparecia, que já era capitalizado. O Luiz não aparecia. O Cláudio, todo mundo. Aí um comprou um sítio de Itaboraí, outro comprou lá do campo. Final de semana viajar, a casa ficou lá, o Deus dará. Então, o meu cunhado também não precisava, eu só porque queria ser sócio de qualquer maneira. Eu falei, eu vou trabalhar para eles? Não. Eu trabalho, sim, no Bosque da Praça para eles hoje. Trabalho porque é a minha paixão, o Bosque da Praça. Não, mas vamos lá, o Bosque é um capítulo à parte. Aí você tem que dizer quando é que você criou o Bosque, e por que virou sua paixão.
virou minha paixão porque eu, em primeiro lugar, comecei das árvores. Tem árvore lá com 44 anos. Aí plantei aquelas árvores. Arlindo Barreiro Pires, Adega Bosque da Praça. Então, somos 5 sócios. Mas a paixão, porque é todo dia, de domingo a domingo, todo bosque. Lá onde eu tenho meus amigos, onde eu tomo meu chopp. Eu negócio chopp agora só tomo vinho Pinta Negra. Só o vinhozinho. Tomo todo dia. Eu compro aquela. Para não dar trabalho de abrir. Abrir garrafa, eu tenho um pipo da casa da namorada, um pipo da casa da minha casa, e lá no Boston eu tomo Pinta Negra. Então, para quem não sabe, é um vinho em caixa de 3 litros ou 5 litros. É um dos melhores vinhos. Para mim, é um dos melhores. É um português, um vinho português, então, tinto. Eu tomo só meu vinhozinho e o Boston se tornou por quê? Porque não é dinheiro, cara. Eu já tive várias casas, eu tive no Anil, eu tive na Taquara, eu já tive umas 7 casas. Montei um japonês na pandemia. Quando eu acabei de montar o japonês, entrou a pandemia. Foi. Já tinha botado lá 350 mil. O aluguel, 8 mil reais. Aí a mulher falou, pô, tem que pagar aluguel. Aí eu abri na pandemia. Perdi tudo. Não só lá, tem outras casas. Então hoje eu fiquei ligado. Peguei quando a mulher morreu, peguei o Tia Graça, que o prédio é meu. Tem que ajudar os filhos é agora. Depois que tu tiver velho, os filhos tiver velho, não adianta tu ajudar os filhos. Os filhos tem que, se tu puder ajudar, eu sempre falo para meus amigos, eu vejo lá o seu Luiz. O seu Luiz tem, coitado, tem 91 anos, tem 400 ônibus, 100 e poucas vans e tal. Eu falo para meus amigos, vamos ajudar os filhos quando eles são novos. Já quando tiver velho, já não pode nem tem como gastar o dinheiro. Então, minha mulher morreu, peguei o Tia Graça. Ó, nem aluguel eu quero, é para vocês. E mais outras coisinhas, saí dando a casa, os negocinhos. Nem para para mim, eu só quero, é só o Dinabá e o. Só o Dinabá. Só o Bosque. O Dinabá está na cabeça. É só o Bosque e o Bosquinho de Vaz Pequena, né? As minhas 2 casas, o Bosquinho, só vamos ajeitar. São 4 sócios, vai ter a metade. É que ele tem o Bosque da Praça lá perto da Praça Seca, ali na Cândido Benício, e tem um bosquinho que fica aqui na Vargem Pequena. Vale a pena, quem não conhece. É muito boa. A casa padrão também aqui para aqui, é uma das melhores casas da região. Muito boa. Além de só fazer uma parte, você sempre teve a fartura, né, a família ali como a base dos seus clientes. Né? Perfeito. Então, ali, além da qualidade do produto, você sempre falou que colocar o cliente dentro da casa era o mais difícil, né? Perfeito. Então você não erra nessa questão não só na qualidade do produto, mas você precisa dos seus clientes satisfeitos ali, né? E depois você se adaptou muito, Arlindo. Eu frequento o Bosque da Praça desde 1990. Então ali já vamos para 30 e... tem 41 anos. Tem 41 anos. Eu conheço o Bosque da Praça há 35. Sabe? Então, você ali se reinventou várias vezes. Você enfrentou a pandemia mais recentemente. Você botou rodízio de petisco. Você trabalhou a pizza em rodízio, em pedaço. Né? Você implantou o delivery. Né? Foram coisas que você se adaptou muito rapidamente. Você trabalhou sempre a música ali nos dias de menor movimento. Hoje a sua segunda-feira é uma segunda-feira concorrida. Enquanto a noite do Rio de Janeiro acabou, você consegue ser um dos únicos sobreviventes ali fazendo a sua receita. As suas carnes são de primeira lá dentro do sua comida a quilo. Né? Então, assim, fala um pouquinho de como você nunca teve medo de se adaptar para você não só sobreviver, mas como você manter suas casas vivas. Eu falo para... Aliás, eu sempre falo para os comerciantes, não é dizer que eu seja um velho com 74 anos, mas sou vovô do ramo. Está vindo agora a safra nova, tudo de empresário. Em primeiro lugar, o maior segredo de um comerciante tem que ter um empregado ao lado dele. Respeitar o dia com o salário, quando o cara ganha.
não tem que deixar, se o cara recebe hoje, tem que pagar certinho no dia. E tu tem, em primeiro lugar, tem que ter cada funcionário tem um amigo. Todos os meus empregados não são meus empregados, são meus amigos. Quando eu faço lá uma reunião, o gerente faz reunião direto. No ano, de 2 anos, faço uma reunião. Eu gosto mais de fazer reunião na camufla, quando tem um que está pulando a cerca um pouquinho, chamo ele, vem cá. Quantas horas tu dorme em casa? Ah, senhor Arlindo, umas 7, 8. Quanto tempo demora para chegar no teu trabalho? É 1 hora, 50 minutos, tal. Então, soma o que tu dorme e o tempo que tu vem e o tempo que tu vai, tu aqui fica acordado o tempo todo. Não adianta tu querer brigar com o colega, não adianta tu se irritar, porque se ficar se aborrecer, não vai conseguir ficar aborrecido o tempo todo, vai ter que ficar alegre de novo. Então, aqui é uma família. Nós temos que nos respeitar uns aos outros e tu tem que fazer uma coisa que seja para ti. Quanto mais a casa crescer, melhor eu posso, às vezes, te dar um agulho. Porque lá eu pago o salário e dou a gratificação. Meu salário, até o dia 5, dia 6, eu pago a todo mundo. E dou a gratificação até o dia 12 para todo mundo. Então, tu tem que ter em cada empregado um amigo teu. Não serve, te chama ele, ó, obrigado, vou reduzir o quadro, quando eu precisar te chamo. Não vai dizer, não dá logo uma pancada do cara, claro que as boas qualidades tu elogia. Quando o cara faz vamos dizer, o cara é um saladeiro, inventa lá um tipo de salada, ele fiz aquela salada, pô, parabéns, que salada gostosa, ele me leva um pouquinho lá, essa salada eu inventei. Rapaz, a vida não está nem aquilo tudo, mas tu não pode tirar incentivo, empolgação. Tu tem que empolgar o teu empregado. Tu não pode ficar com o empregado, fazer. Tu tem que levar o empregado, e em cada empregado tem um amigo. Eu tenho 82 empregados. Eles falam para mim, seu Arlindo, não estou puxando o saco do senhor, mas eu não consigo imaginar o Bosco sem o senhor. Então, isso aqui é muito gratificante para um comerciante que vim lá de baixo, ralei, sofri, e reconhecimento de um cara que às vezes não tem uma instrução e tu vê que ele está falando não para te agradar, está falando de coração. Tem aquele cara vaselina e tal, que fala, as pessoas falam de coração. Eu não posso imaginar o Bosque sem a sua presença. Então aquilo ali me dá mais carinho para eu tratar o Bosque, eu dar carinho a ele. Já quantas vezes eu, pô, Sarnino, estou com jeito de falar com o senhor, então meu vale é só dia 12, quanto que é? Pô, precisava de R$ 100, depois se não pagar, já sabe que é ganhador. Chega depois, toma aqui, eu até esqueço, aquele dinheiro que eu peguei, pô, eu nem lembrava mais, mas entendeu? Mas, então, tu tem que o boi só engorda na mão do dono, tem que eu estou uns 30 dias, se eu não estiver viajando, de vez em quando eu vou para Saquaré, eu dou meus pirotes também, né? No passado fiquei 40 dias em Portugal, eu vou dou meus pirotes também, né? Então, se quiser, não, pai e tal, tem que ser, né? Mas, boi, o restaurante tem que estar no olho do dono. Lealdade com o cliente. Se o cara tomou 10 chopps, tu não pode cobrar 11. Lealdade é fundamental. Eu não admito que cobre um chopp a mais do cliente. Eu não admito que venda gato por lebre. O cara, ali vou te vender um chopp artesanal, R$ 280, paga 770 no chopp da Brahma. Eu falo, eu não posso ter um chopp artesanal, um chopp da Brahma, porque eu vou perder a credibilidade com o cliente. Ele não sabe se está tomando o chopp verdadeiro ou está tomando artesanal. Então não tem. Meu chopp é Brahma. Melhor chopp tem. Por falar que falava, é Brahma. Eu só sirvo o chopp da Brahma. Se não der para cobrar 7, eu cobro 8. Se não der para cobrar 9. Agora, não existe gato por lebre. Tu tem que ser espontâneo e eficiente. O freguês sabe quando a mercadoria é de qualidade. Mas não pode. O chopp artesanal ele vai estar turbo, vai pegar o chopp, a espuma vai morrer logo. Brahma não, é outro departamento. Então, comerciante não pode ser vira-lata. Tem muito cara que é aventureiro, abre uma casa, fica 1 ano, 2, 3, começa a comprar, dá volta nos outros. A tua energia, a tua água, a tua luz, os teus fornecedores tem que honrar. Como é que o cara tu vai comprar 10 peças de filé mignon, 2 peças de alcatra? Se não pagar ele, como é que ele vai repor a mercadoria para te servir de novo?
Todo mundo quer vender para o Bosque da Praça. Tá? O Arlindo está lá? Pô, todo mundo quer vender. Porra, credibilidade, né, Arlindo, que você construiu ao longo do desde tempo. 1965, desde guri. E nunca vai ter um cara que vai falar esse cara é isso, esse cara é aquilo. A maior felicidade que tu pode, a maior herança que tu pode deixar para a tua família é a educação. A maior herança que pode. A coisa de uns 15 anos atrás, meu filho estava atrás do caixa lá do Tia Graça. O Arlindo é o dono daqui. O pessoal falou, o Arlindo, ele está lá no caixa. Aí ele foi lá no caixa. Ué, tu não é o Arlindo, não. Eu sou filho do Arlindo. Aí ele falou para o meu filho, olha, conserva o teu pai, que é um grande homem. Eu tenho o prazer de conhecer o teu pai há mais de 30 anos. E ele é um homem de palavra, correto. Porra, meu filho começou a chorar. Isso aí é o que tu pode deixar para a tua família. Não é dinheiro. Dinheiro, eu hoje eu ganhava 100, tanto, hoje eu ganho mas feliz por quê? Meus amigos, eu nunca vou decepcionar um amigo. Os caras falam, Arlindo é feio, é bonito. O cara vai, não, o Arlindo é um cara correto. Todo mundo vai me defender porque eu sempre fui um homem correto. Arlindo, deixa eu contar uma história aqui do Tia Graça que eu acho que vale a pena. A gente representa uma empresa americana que tem uma solução de interoperabilidade. Então, quando o presidente da empresa vinha ao Brasil, ele veio 3 vezes ao Brasil, e teve uma vez que eu liguei para o Arlindo, a gente estava com um stand no Rio Centro. Aí ele chegou para mim, o Marcos falou para mim, Eduardo, nós vamos sair para jantar, né? Eu falei assim, vamos sim. Ele sempre gostou de comer uma carne. E eu falei assim, já separava ali um dinheirinho para levar ele num lugar legal, numa churrascaria, etc. Na época tinha a Pampa Grill, que eu gostava muito, ali no Carrefour. E aí falei assim para ele. Aí ele falou assim, Eduardo, você pode me levar num restaurante família aqui? Aí eu virei, falei assim, você está acostumado com... Ele é uma pessoa com ótimas posses nos Estados Unidos, uma pessoa rica, mora numa das principais cidades lá, americana, uma condição ótima. E aí eu virei e falei assim, Mark, esse local aqui é nessa rua mesmo, é um local muito bom, mas não é o lugar que você está acostumado a frequentar. Você está acostumado com as churrascarias aqui, todas sofisticadas, né? Então, lá é um lugar muito legal, só que eu acho que você está esperando... Ele, não, Eduardo, eu quero ir num lugar que a família almoce, nos finais de semana. Liguei para o Arlindo e falei assim, Arlindo, para eu sair lá, levar todo mundo para o Bosque da Praça agora, vai ficar ruim para mim. O Tia Graça está aberto? Tá lá, o Juninho tá lá, Eduardo. Espera aí que eu vou falar com ele. Aí deu 2 minutos, Eduardo, pode ir lá, quantas pessoas? Eu falei, deve ser umas 16 pessoas. Chegamos lá no Bosque, na Tia Graça, que é perto da Globo, do Projac. Aí saímos ali do Rio Centro, estávamos quase do lado, né? Chegamos ali e primeiro o Juninho já recebeu falando em inglês, né, Arlindo? Então já recebeu, e aí o americano, a turma americana já ficou em casa, já botou uma cerveja, eles ficaram alucinados com a capinha da cerveja, né, com a camisinha da cerveja, eles não entendiam aquilo, não, mas por que tem isso? Eu falei, não, porque aqui muitas vezes está quente, para a cerveja não esquentar, então eles já ficaram encantados, e os petiscos e tudo. Resumo da ópera. Aí o Juninho queria dar lá um super desconto, deu um desconto, mas eu falei, não, Juninho, não, isso aqui está dentro do orçamento e tal. Aí eu peguei e falei, então você faz o seguinte, Juninho, você dá o desconto, mas você bota a conta, risca e você bota aí os 20% de desconto. Ele deu lá 20% de desconto. E nós comemos tanto, comemos churrasco misto, comemos o que a gente comeria, batata, eles pediram o que eles quiseram. Mas o atendimento, o carinho, a forma como o Arlindo transferiu para o filho, eu conheço a família do Arlindo, os 3 filhos dele, né? Então, assim, é uma coisa que é tudo isso que ele está falando. Eu sei que os americanos saíram de lá, eles ficaram, a conta, tipo, deu 660, 700 reais naquela época, dinheiro de hoje daria, sei lá, 1.200 reais, e numa churrascaria custaria 3.500 reais.
E a gente comeu de tudo, sobremesa e tal, não sei o que, bababá. Então, assim, e foi assim, um negócio. E os 660 era o valor cheio, porque eu acho que ele cobrou R$ 500, um negócio assim. Então, esse tipo de ação, a hora que ele viu 660, com tudo aquilo que foi servido, ele falou assim: não, Eduardo, esse preço aqui não é verdade. Eu falei assim: não, é esse o preço, eles trabalham muito bem. Agora, é uma oferta para a família, porque senão fica muito caro. Então, o que o Arlindo está falando aqui, gente, passou assim para os filhos, e quando você vai numa das casas dele, ou das que ele transferiu para os filhos dele, você vai ver tudo isso que ele está falando. E é por isso que as empresas dele, os restaurantes dele, têm mais de 40 anos. Arlindo, vamos falar o seguinte aqui. A gente está indo para a reta final do podcast aqui, mas eu queria que você falasse. Você, com a idade que você tem, você é um garoto ainda. Eu não conheço ninguém com a tua disposição. Poucos, posso contar nos dedos, talvez. Como é que hoje você olha para o que você implantou? O que mais você quer fazer na sua vida empresarial? E o que você espera deixar de legado para os seus filhos, além de tudo que você já deixou? Você pulou aqui, ó. Você é um cara adorado no Rotary. Você é um cara adorado na Associação Comercial do Jacarepaguá, a CIJA. Você sempre teve... E por todas as instituições que você passou, você é uma pessoa simples. Você é uma unanimidade, Arlindo. Como é que você vê o Arlindo nessa continuidade sua empresarial, e como é que você espera ainda contribuir mais ainda com seus filhos? Eu, com meus filhos, olha, o que eu tinha que dar para eles foi educação. Formei os três são formados. O Juninho não é muito a praia dele, restaurante, mas em compensação o neto Micael, a praia dele é o Micael, se formou também. Ele é que toca o Tia Graça hoje, praticamente. O Marcelo é mais Eugênio. Uhum. Até minha filha até abriu com ele, mas o cara hoje que está seguindo a telha certa é o Micael. Então, para mim, é uma vaidade muito grande. Ele, o que é que eu faço? Aí eu dou as orientações, obviamente, e falo para ele sempre a mesma coisa. Tem que ser um comerciante com lealdade. Já é o neto, tá, gente? É o neto que ele está falando. Meu neto, 26 anos. Em primeiro lugar, trate bem teu empregado, que é a tua ferramenta de trabalho. Se tu tratar mal o teu empregado, isso aí vai passar para os clientes e para os colegas. Então, se não tiver paz entre os empregados, casa nenhuma vai para frente. Não existe o patrão, o vale... minha mulher está precisando de um remédio. Claro, se tu vê que o cara é 7-1, hoje não tem. Mas o cara é o cara que é duque da mesma linha, tu tem que dar o teu jeito. Quanto é? 200 metros, dá 200 metros, vai lá comprar o da tua mulher. Aquilo ali é gratificante para o empregado. Então, eu vejo sempre, meu lema é sempre empregar. Quando eu brigo com os sócios, eu me lembro uma vez, na pandemia, meu sócio falou para mim: porra, empregado, vamos fazer o quê? Eu falei: Mário, empregado é sagrado. O dia que eu não puder pagar ele, eu vendo o meu carro e vou lá, vou pagar ele mensal. Ou então que eu dispense ele. Mas ele, enquanto eu estiver aqui, empregado nenhum vai ficar um mês sem receber. Na pandemia, que o negócio estava meio apertado mesmo. Eu não podia trabalhar, casa fechada. E pouca gente teve empatia com o teu setor, né? Sabe o que eu fazia? Eu era peitudo pra cacete. Chegava ali 11 horas da manhã com a minha tacinha de vinho. Meus amigos, entra pra dentro. Aí passava a municipal com aqueles 2, 3 caras. Porra, Neto. Já até sabia meu nome. Tu sabe que não pode ter gente aí, né? Cara, eu vou à noite, quando apaga a luz. O pessoal falou: se agora a municipal, vou apagar a luz e depois rola lá. Se eles passar, mandar fechar, vou ter que apagar, já estão sabendo. Tá bom. Passar a municipal, porra, tá teimoso, vou multar. Porra, cara, eu tô morto. O que eu vou fazer com 80 empregados? Tá, então apaga a luz e tal. Apagava a luz. Quando eles dobravam a esquina, lá acendia a luz. Arlindo, você está falando uma coisa, deixa eu só fazer um corte rápido. As pessoas não têm noção de como o seu setor foi afetado na pandemia, né?
legislações completamente irresponsáveis e assim, foi fácil depois mandar embora. Mas uma pessoa com a sua filosofia, que honrou, que segurou o emprego, né, que se desdobrou, você devia estar num pedestal. 3 casas da pandemia. 3 não, casas. Assim, porque realmente você tinha que salvar o que tinha. Mas o que foi imposto, né, para empresários de primeira linha como você, a história ainda vai contar isso e alguém vai ter que pedir desculpas de joelho no milho, porque a verdade da pandemia ainda não apareceu. A verdade mesmo do que fizeram, do que manipularam, não apareceu. Claro, pessoas muito bem intencionadas, com parte de remédios, com a medicação, vacina, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de como criaram o caos sem nenhum tipo de empatia a pessoas do seu segmento, por exemplo. Vou parar por aqui, porque senão eu vou perder a paciência. Mas vamos voltar, Arlindo. Então, continua. Você está falando do legado dos filhos, mas a tua contribuição, além dessa questão filhos e netos, né? Eu falo o seguinte, falo para todos os pais, vamos ajudar os filhos quando eles são novos. Depois que eles ficarem velhos, não adianta. Já estão velhos, mesmo que tenha dinheiro, não consegue, entendeu? Então, eu, por exemplo, quando a minha mulher morreu, eu cheguei para meus filhos, uma porrada, um pouquinho que eu tinha, a única coisa que eu tenho hoje, meu, é o bosque da praça e o bosque mais pequeno. O resto, dei tudo. Só bosque da praça que eu tenho que... Mas aí, pô, agora... Ainda não foi lá em casa. Você tira teu coração, mas não tira o bosque, né, Arlindo? Porra, o bosque é... Como é que vai jogar sueca lá em Jacarepaguá? Quem vai arrumar um jogo de sueca em Jacarepaguá? Muitos amigos, infelizmente, muitos amigos eu perdi, 10 da tradição, que nós fundamos, inclusive, a tradição na época. Porra, tá sempre lá jogando meu baralhinho. Elcio Forrodó, porra. Ele, toda semana a gente estava junto. Aí o Elcio Forrodó era a figura. Ariano, não tem degrau na minha casa que é para quando eu tô doidão, não tenho pensar a cair. Então, grandes artistas, Agnaldo Timóteo estava sempre lá comigo. Enfim, inclusive eu fui homenageado aí pela Globo. Eu dava todo dia 100 quentinhas. Poucos comerciantes. Em 88, naquela época com o Batom Bush, que veio uma turma de passa-fogo lá para o Batom Bush, eu todo dia dava 100 quentinhas. Todo dia. Aí descobriram, uma vez foi até homenageado lá no Bola Preta, ali no... Bola Preta não, ali... Na 13 de maio, Bola Preta, sim. A Rádio Globo me homenageou a mim e a Agnaldo Timóteo. Francisco Aé, daqueles curas, que era o Francisco, nem lembro o nome, assim, o nome. Então, a filantropia, eu se pudesse fazer, hoje eu não fui, mas eu fiquei anos, uns 7, 8 anos que eu dava todo... O que acontece? De manhã, eu quando abri o bosque, eu comprava 120 peças de contrafilé fresco, aquelas aparas, sobrava lá umas 100 e tantos quilos de apara, 200. Aí eu juntava aquelas aparas, todo sexta e sábado eu vendia apara para não dar. Eu botava assim, 50 centavos o quilo. O pessoal fazia aquela fila de 60, 70 pessoas. Levava aquelas pontas de carne, quando tu está ganhando muito dinheiro, tu abre o coração, Deus está te ajudando, aquilo ali me satisfazia de uma tal maneira, então vendia a para de carne a 50 centavos, o cara, Xarino, hoje eu vou comprar 3 quilos, mal de sabe que eu estava pagando 20 BR naquela para. Eu tinha um cara que se eu quisesse, eu me pagava R$7, todas as paras, dava 200, 300 quilos, no sábado. E eu vendia 50, me dava um trabalho do cacete para vender aquelas. Aí fazia uma fila de uns 40, 50 pessoas. Vou levar 2 poços, hoje eu vou levar 3 quilos. 3 quilos davam uns 50. Mas eles falavam com aquilo O cara me pagava R$8, R$9 para pegar e levar tudo. Mas eu fazia aquela filantropia porque,
Estava botando uma sementinha lá no céu, entendeu? Eu sempre imaginei assim. Tu planta o que tu colhe. Aí, quando fechava a casa, aquela comida do serve-serve, eu falava para meus empregados, não vou dar para vocês não, porque vocês, se quiser, vocês comem. Vocês comem. Isso aí faz tudo em quentinha e manda o pessoal fazer uma fila lá fora. Todo santo dia, quando eu fechava a casa, eu dava de 80 a 100 quentinhas. Todo dia, todo. Isso aí fiz anos e anos e anos e anos. E aí depois começamos a... entrou um sócio, aí começou a me encher meu saco, pá, o Mário. Aí eu peguei, pô, ali, vou ficar mau aspecto para casa. Também fazia aquilo ali meia-noite, quando a casa estava fechando. Aí eu até parei, mas fiquei, tá, tipo, fazendo uns 10 a 15 anos fazendo essa filantropia. A para de carne a 50 centavos e quentinha para todo mundo. E fora o pobre que chegava lá, às vezes, pô, estou com fome. Cachaceiro, não. Vagabundo, eu mando. Nem, é vagabundo, quero comida, não, vai trabalhar. É cachaceiro. Agora, quando eu via que um pobre lá, velho, com fome, vai lá uma quentinha, duas, dá para esse velho aí. Tá bom, entendeu? Então, nós, o dia que o ser humano passar a olhar para o lado, o mundo vai ser bem melhor. O cara ganha 10, quer ganhar 20, quer ganhar 40 e por aí. Não, nós temos. Para que tanto dinheiro? Entendeu? Tu tem que ganhar o suficiente para tu manter a tua família, para tu educar, dar estudo. Primeira coisa que tudo, uma coisa que meus filhos eu sempre procurei dar estudo, para eles se formarem, para decidir o que eles querem da vida deles. Porque interessa ter talvez até para as outras, ter as pessoas que não têm instrução, que não sabem os direitos deles. Então nós temos que pensar muito no próximo, porque Deus está vendo. Tu dá um passo ali, não adianta eu estar falando aqui uma coisa se o meu coração não tá sendo o correto, entendeu? Tem que falar com o coração. A gente tem que falar com o coração. Pode. Egoísmo, por que eu quero um Deus só para mim? Deus tem que olhar para todo mundo. Às vezes eu vejo um pobre, um velho ali, falo, Deus, poxa, por que isso? Será? Acho que é o destino. Sempre teve o pobre, teve o rico, teve o mendigo, mas o mundo seria bem melhor, essa violência toda, se as pessoas que às vezes podem fazer alguma coisa pelo próximo não fazem nada. Nada. Eu falei para vocês que vocês iam ter um conteúdo de primeiríssima, né? Então, Arlindo, eu vou te fazer uma pergunta final. Esse Arlindo agora aqui, está aqui do meu lado, entrou numa máquina do tempo e voltou lá para aquele garoto de 13 anos. O que esse Arlindo falaria para o Arlindo que acabou de entrar no mercado de trabalho com 13 anos? O que você daria de conselho para ele? O que você pediria para ele prestar mais atenção? Eu sei que você tem muito orgulho da tua vida, né? Eu sei que é fácil para quem tem orgulho como você dizer que repetiria tudo o que fez, mas o que você chamaria a atenção dele para que ele tivesse ainda uma trajetória mais linda do que você já tem? A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Se você tem um pauzinho, quer que ele tenha 3 ou 4. Mas para os meus filhos, eu acho o seguinte, eles que têm uma trajetória de vida, que alcancem... Não, ali é para você, Arlindo, peraí. Você voltou, entrou na máquina do tempo, encontrou o Arlindo fazendo 13 anos e no primeiro dia de trabalho foi pegar um ônibus para ir lá para o primeiro dia de trabalho dele. O que você falaria para esse Arlindo, para ele prestar atenção na vida dele, sabendo de tudo que aconteceu com o Arlindo nessa trajetória toda? Pro Arlindo, né? O Arlindo de 13 anos. Arlindo de 13 anos. Arlindo, se tu tivesse um pouco de juízo naquela época de Dinabar, que tu perdeu o Fusca, que na véspera do casamento tu tinha dado R$4.000 para tua mulher ir lá em Madureira comprar algumas coisas no casamento, foi para um jogo para tentar ganhar 20 e passou lá sem dormir, cheio de manguaça. Me dá aqueles 4.000 que eu te dei para ir em Madureira e me dá de novo que eu perdi no jogo. Se eu tivesse... Mas também Deus não dá esse poder para ninguém,
ter bola de cristal, mas eu hoje, se eu tivesse um pouco de experiência, talvez eu seja um cara... Mas o dinheiro também não é nada, cara. O pouco que eu tenho, eu estou feliz pra cacete. Sabe o que eu quero? Não quero perder os meus amigos. Os meus amigos é melhor do que família. Porque a família, se chegar na tua casa, tu vai receber de braços abertos. E os amigos, para vir na tua casa, tu tem que convidar eles. E os amigos que convidam para a tua casa é os que moram do lado esquerdo do coração. Porque aquele, na dúvida, se ele vai se portar, se ele vai ter postura para tomar um drink, para tomar uma cerveja, então não chama. Chama aqueles verdadeiros amigos. Esses é que são os verdadeiros amigos que moram do lado do coração. Por isso que eu digo, família, tu atura, amigo tu escolhe. Arlindo, eu posso dizer, então, que você pediria, com alguns exemplos pontuais para evitar alguns exageros, né, mas que você tem muito orgulho da sua trajetória, né, Arlindo? Tem. Muito orgulho. Você realmente é um amigo para poucos, e quem te conhece sabe como você recebe. Basta ser amigo do seu amigo que você já transfere uma amizade. E eu tenho um orgulho muito grande de te chamar de amigo. E tenho um orgulho maior ainda, Arlindo, porque o que a gente gerou aqui de conteúdo, e aí eu falo para a nossa audiência, esse é o tipo de empreender na vida real. Esse é um tipo de trajetória que vocês ouviram do Arlindo desde os 13 anos de idade, de erros. A maioria das coisas que ele fez foram acertos. Coragem em trocar de emprego, coragem em empreender, coragem em admitir que se ele tivesse mantido o olho na casa, lá no Chopin, a história do Chopin talvez fosse outra, mas aí talvez não tivesse o Bosque. Ou seja, tudo que vocês viram aqui não é o empreendedor de revista, não é aquela notícia que você vai ver hoje nas redes sociais e o cara vai pintar um empresário ideal para você. O empresário real que vocês vão bater no ombro, conhecer na vida de vocês, é um empresário como o Arlindo. Assim, eu poderia, e como já convidei várias pessoas aqui, né, mas eu queria muito trazer o Arlindo para essa bancada, sabe? Porque eu tinha certeza que o que ele ia falar para vocês vai ser objeto de vocês verem e reverem por muitas vezes quando a gente soltar no ar, e depois vocês vão voltar ali e vão apresentar para os filhos de vocês, vão apresentar para os funcionários, colaboradores de vocês, porque esse tipo de essência pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de receber. Então, eu queria fazer, Arlindo, um agradecimento a você. Muito obrigado, vai meu irmão. Descendo por ser entrevistado, pode ter certeza. Fiquei muito feliz. Não vim antes porque eu estava preocupado com a minha cirurgia, mas Papai do Céu abençoou. Eu vou fingir que eu acredito, mas o Arlindo ficou de vir e veio quando pôde, sim. E podem ter certeza, pessoal, guardem essa entrevista no coração, na mente de vocês e revejam, porque tem muita coisa que ele falou aqui que vai servir na trajetória, principalmente dos mais novos, que é uma geração que está batendo a cabeça aí com um monte de coisas, e o Arlindo não teve medo de decidir. A gente acabou não explorando isso aqui. Quando ele percebia a oportunidade de evoluir ou a oportunidade de aprender, ele nunca teve medo de evoluir. Então esse é o corte final que eu faço nesse podcast, que eu tive um prazer enorme. Muito obrigado, Arlindo Barreiro Pires. Quem não foi no Bosque da Praça de Jacarepaguá ou não foi ali na Vargem Pequena, vá, porque você vai comer muito bem e você vai ser muito bem recebido. Obrigado mais uma vez, meu irmão.